fator que tem chamado a atenção do produtor rural brasileiro, porque acaba sempre trazendo à tona a lembrança de que isso já aconteceu antes, em relação ao governo norte-americano elevar de uma maneira bastante agressiva a taxação de produtos chineses. Isso aconteceu recentemente, há produtos que quadriplicaram, teve altas até em minério de ferro, por exemplo, que tem um pouco de a ver com o Brasil. E naquela época a China fez uma retaliação e agora prometeu fazer de novo. E para falar se este fator tem potencial de mexer com o mercado de soja, por exemplo, e de repente trazer uma demanda maior para a América do Sul, nós vamos conversar agora com o analista da Agrifato, Stefan Podsklan, que participa conosco ao vivo pela internet, aqui no canal do Boi. Stefan, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. É possível que, até tendo como base o que já aconteceu anteriormente, a China buscar direcionar mais a sua demanda de alguns produtos que normalmente seriam até fornecidos pelos Estados Unidos para a América do Sul, ainda mais com a Argentina produzindo mais nesta campanha atual? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, para a gente recapitular, né, essa situação de Estados Unidos envolvendo China, né, lá no ano de 2018, 2019, que foi o ano das eleições do governo do Trump, na verdade, né, quando o Trump já estava empossado presidente dos Estados Unidos, houve esse atrito, né, comercial entre os dois países, justamente com os Estados Unidos colocando essas taxas a importações de produtos chineses. E, novamente, né, a gente está entrando de novo no período eleitoral dos Estados Unidos. Isso já era cogitado pelo presidente Trump, mas agora também começou a entrar essa medida no radar do atual presidente, que é o Biden. E, de fato, né, quando a gente olha para o retrovisor e olhando especificamente o que aconteceu em 2018 e 2019, né, a gente teve exportações de soja no Brasil que superaram a casa de 80, 85 milhões de toneladas nesses 2 anos. Então, há um reflexo direto, né, no desvio da demanda, porque se ele para de comprar Estados Unidos, há um reflexo direto para outros mercados que possuem soja, né, e olhando principalmente entre os principais players, acaba sobrando para Brasil e Argentina fazer esse fornecimento de soja para a China. Stefan, e nós temos um momento de mercado no qual, como eu disse, né, a Argentina vai ter uma safra, vai colher uma safra muito maior do que as últimas safras que tiveram. Tem uma pequena perda, mas é mais do que o dobro daquilo que colheu recentemente em campanhas anteriores. Estados Unidos estão desenvolvendo a sua lavoura 2024-2025 e apesar de algum atraso em relação à semeadura, o cenário é positivo para os norte-americanos. Como é que estes elementos, no momento, estão influenciando no mercado da soja? Como é que está tendo essa leitura neste momento em relação a estes números? Uma soja que em Chicago vai mantendo o piso de $12 o bushel. Bom, Fabiano, acho que a gente vale lembrar, né, que há pouco tempo atrás, isso olhando para março, final de abril, a gente tinha uma soja que vinha tentando buscar esse patamar de $12 o bushel. Quando a gente olha para Chicago hoje, $12,30 o bushel, ele já está praticamente $1,30 por bushel acima do que estava no patamar mínimo, que foi tocado lá em março, abril, pelas cotações em Chicago. Isso é reflexo do quê? Primeiro, passa-se essa situação sobre a safra sul-americana, né, uma consolidação da percepção sobre a safra, ainda que a gente tenha essas perdas no Rio Grande do Sul, que devem ser contabilizadas ainda pelas estatísticas, mas passa-se o fechamento, né, fechou a conta da safra sul-americana, o mercado voltou a olhar para a safra norte-americana, olhando, né, justamente o que pode acontecer. Primeiro é essa percepção de aumento da área plantada, expansão da área plantada pelos Estados Unidos. O cenário climático nos Estados Unidos vem trazendo bons volumes de chuvas e, de alguma forma, impactando o ritmo de plantio.
isso tende a trazer uma primeira percepção. Tanto na soja quanto no milho, o plantio nos Estados Unidos ele está relativamente atrasado se a gente compara o ano passado. Para a soja ele está muito próximo da média de 5 anos, mas o produtor tem que ficar atento ao ritmo de plantio do milho. Principalmente durante esse mês de maio, se o produtor norte-americano não conseguir plantar todo o milho que ele está planejado, ele pode reverter isso em área de soja. Ou seja, vai ter, teoricamente, né, ainda a gente precisa acompanhar essa evolução de plantio, mas a área de soja dos Estados Unidos ela ainda pode ser ampliada. E a gente vai ficar sabendo desses números em junho. Em relação à Argentina, assim, né, a gente está falando de uma safra aproximadamente 25 milhões de toneladas acima do ano passado, é mais do que o dobro do que foi a última safra. Só que a Argentina tem questões políticas e questões econômicas, principalmente as últimas greves recentes, que vem impactando ali a atividade portuária, né? Vamos fazer um paralelo, né? Principalmente aí funcionários públicos que atuam na liberação de cargas, na parte burocrática, de documentação, está tendo alguns embates com o governo e isso, de alguma forma, vem deixando o mercado, de certa forma, mais afastado da Argentina e olhando mais para o Brasil nesse momento, tanto para a soja quanto para o milho. Stefan, nós estávamos olhando nesta última quinta-feira a divulgação da Emater do estado do Rio Grande do Sul, a decisão de alguns produtores que voltaram a colher soja, né? O que está tirando, claro, são perdas muito extremas, né? Perda de qualidade, e há um entendimento que muitos vão abandonar essa produção nas áreas de produção. O Rio Grande do Sul, que tinha chegado ali a pouco mais de 80% de colheita antes do dia 27 de abril, que quando começaram, de fato, essas enchentes pelo estado. Este peso dessa produção menor numa safra brasileira que já teve quebra nos demais estados, principalmente por conta de seca, como é que ela está sendo absorvida, lida pelos operadores de mercado, principalmente em Chicago? No momento, Fabiano, que aconteceu, né, essa combinação de fatores aí com o Rio Grande do Sul, enfim, o que trouxe Chicago acima desse patamar de $12 o bushel, principalmente na primeira semana de maio, está relacionada a essa situação de Rio Grande do Sul. As perdas hoje elas estão estimadas entre 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas, mas pode chegar a 3 milhões de toneladas. A perda de qualidade, a perda de lavoura mesmo, que não vai ser colhida, enfim, entender qual que é o tamanho dessa perda, a gente ainda não tem essa definição, precisa de levantamentos aí que vão acontecer agora com certeza durante os próximos dias, as próximas semanas. Mas de alguma forma, quando aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, o mercado já se antecipou a uma precificação e esses patamares de preço que a gente viu a soja recuperar agora aqui no Brasil, que ela chegou a subir aí 7, 8 reais a saca desde o início de maio, ela já reflete em parte essa problemática com o Rio Grande do Sul. Stefan, vou aproveitar a sua participação aqui conosco para perguntar também de outros grãos, mas principalmente trigo e a relação com o milho no cenário internacional. E aí isso tem todos os fatores que são ligados à Rússia e à sua produção de trigo. O que nós podemos esperar destes dois mercados, do ponto de vista internacional, e que deve influenciar o Brasil também? Brasil que tem, no caso do trigo, por exemplo, a sua base de produção nos estados do Paraná e no Rio Grande do Sul. E trigo, teoricamente, não deve ser afetado, mas vai ter que, no mínimo, semear um pouco mais tarde, já que a semeadura no Rio Grande do Sul começa no final de maio e também no começo de julho. Bom, em relação ao contexto internacional para o milho, né, o que a gente olha de imediato? Safra norte-americana e essa definição da safra brasileira. Vem se consolidando também a nível global um patamar relativamente ok de definição de oferta. Tivemos problemas com a Argentina, que vinha com projeções acima de 55, 57 milhões de toneladas, e que agora, né, aí principalmente nessa última virada de mês, de abril para maio, a gente começou a ver algumas correções por impacto de cigarrinha. Então, teria-se aí uma correção para a safra argentina da ordem de 48 a 50 milhões no total. A safra brasileira, né, a produção que está agora nesse contexto de definição,
números colocam um potencial que roda entre 120 e 125 milhões de toneladas de produção total. Falando de safrinha, a gente tem estimativas que rodam a casa, vamos colocar referência Conab, 86 milhões de toneladas, até referências que colocam 97 milhões de toneladas. Então há uma divergência muito grande ainda, e os levantamentos estão rodando aí a campo, fazendo as avaliações para trazer essa percepção. O ponto daqui para frente é como está o hemisfério norte. Né? Olhando para Estados Unidos, esse atraso de plantio pode trazer uma mudança sobre a percepção da área plantada nos Estados Unidos, ela pode ser menor se o clima permitir, se o clima não permitir, pelo contrário, e isso replica em menor potencial de produção nos Estados Unidos. Quando a gente olha para a União Europeia e para a Ucrânia, né, a gente tem o envolvimento ainda do conflito entre Ucrânia e Rússia, mas fazendo esse paralelo com o trigo, a gente começa a ver alguns problemas, sim, né, algumas consultorias internacionais têm apontado uma redução da safra de trigo na Rússia, que é o principal país, né, produtor de trigo, e isso tem trazido, sim, algum reflexo, alguma relação direta na precificação de milho. Então, essa conjuntura de olhar o que vai acontecer com o hemisfério norte daqui para frente, Estados Unidos, Europa e Rússia, tanto para o trigo quanto para o milho, vai trazer novos direcionamentos também para a precificação do milho. Então, esses fatores, principalmente, aí que estão no radar daqui para frente para o mercado de trigo e milho.